Venha para o canal Tricotando por aí e vai descobrir que cada novembro é uma nova aventura. Aqui você vai ser feliz, aqui você vai descobrir como tricô é apaixonante. Venha para o canal Tricotando por aí. Seja bem-vindo ao canal Tricotando por aí. Esta é a parte 3 do tutorial desta peça, que é a blusa azulejo, que nós estamos aprendendo a fazer aqui no canal. Então, vamos ao vídeo. Vamos fazer nossa manga. Eu já fiz aqui a manga esquerda e vou ensinar vocês a fazer o levantamento de pontos para poder fazer a manga igual aquela ali. Aqui eu já amarrei o fio no ponto do meio. O ponto do meio é sempre um ponto que fica feio, arregaçado. Esse é o ponto do meio do nosso espaço da cava. Então, olha só. Amarrei aqui nesse fiozinho e eu vou pegar o fio de baixo. Vou entrar com a agulha no fio de baixo e vou enlaçar. Nesse primeiro ponto, onde eu já amarrei, eu já pego um ponto. E aí, sigo levantando nos próximos pontos. Como é que é feito o levantamento? Eu entro com a agulha dentro das duas perninhas do ponto. E aí, eu enlaço e puxo pra fora essa laçada que eu faço. Então, mais uma vez, eu entro aqui nas duas perninhas do ponto, enlaço e puxo o fio e ajusto no tamanho da agulha. E assim eu vou levantar até o final. O que pode acontecer? Pode acontecer de que você tenha que pular algum ponto ou aumentar algum ponto de acordo com o que a receita pede para você levantar. Eu fiz o levantamento dessa manga de cá, sem pular pontos e sem aumentar. Mas eu vou ensinar você a fazer o aumento do ponto, se surgir a necessidade no seu caso. Como você vai fazer a peça com uma cava do mesmo tamanho que a minha, se você for fazer esse mesmo tamanho que eu teci, vai dar igual aqui o que eu estou fazendo. Mas, se você for fazer essa peça menor ou maior, a sua cava for maior ou menor, então aí você vai ter que talvez pular pontos ou talvez aumentar pontos. Como é que a gente sabe se a gente tem que aumentar ou pular pontos? Se a receita pediu, igual eu vou pedir para você aqui, no caso dessa peça, nesse tamanho que eu estou fazendo, levantar 65 pontos. Se você contar os seus buraquinhos aqui, que são esses espacinhos aqui, esses espacinhos, cada um desses aqui é um ponto que você vai levantar. Contando todos esses espacinhos, se você tiver mais do que os 65, quer dizer que você vai ter que pular alguns pontos enquanto está levantando. Pular é simplesmente aqui, deixar de pegar esse aqui e pegar o próximo. Isso é pular. E para aumentar, no caso, se você contar os seus espacinhos e você tiver menos pontos do que eu pedi para você levantar, então você vai ter que fazer aumentos. O aumento você vai fazer assim. Aqui eu tricota portuguesa, estou com um fio aqui no gancho, e eu vou, com esse dedo desta forma aqui no fio, eu vou pegar aqui a agulha e enlaçar assim. Mais uma vez, eu enlaço assim. Tô mostrando mais uma vez, mas você vai fazer só uma laçada, tá? Uma laçada e vai pegar o próximo ponto, normalmente, e aí, pega o ponto normalmente, e aí, faz a laçada de novo, se for necessário. Se você não tricota portuguesa, se eu não me engano, é dessa forma. Vai fazer o continental, né?
segurando assim. Você vai estar levantando os pontos dessa forma. Mas para fazer a laçada invertida, você vai precisar inverter aqui o fio no seu dedo. Em vez dele ficar dessa forma aqui, saindo direto do trabalho, passando por cima do dedo, você tem que fazer o movimento inverso. E aí, ele vai sair do trabalho, passar por trás do seu dedo e vir pra frente. E aí, sim, você vai poder fazer a sua laçada. Você vai ter que inverter o dedo só pra fazer essa laçada. Porque no normal, você pode ficar dessa forma, levantando os pontos da sua forma comum de tricotar, né? Seria com que sai o fio saindo aqui do trabalho, passando por cima do dedo. Mas para fazer a laçada, eu tenho que inverter a posição aqui e fazer assim, certo? Então, só esse detalhe. Como é que você vai saber se você precisa, quantas laçadas você precisa fazer e em que frequência você vai fazer? Vamos dar um exemplo de que você contou aqui e tinha 50 espacinhos e a receita pedia 60 pontos para você levantar. Isso quer dizer que está faltando 10 pontos para você conseguir atingir os 60, se você tinha 50 espacinhos. Você vai dividir os 50 espacinhos que você tinha aqui pela quantidade de pontos que falta para você atingir os 60, que são 10. Então, 50 dividido por 10 é 5. Então, quer dizer que você vai ter que levantar 5 pontos aqui e fazer essa laçadinha. Levanta mais 5 pontos e faz mais uma laçadinha. Como deu exatamente 5, no caso desse exemplo, tá tudo certo. Você vai fazer 5, uma laçada, 5, uma laçada. Se der número quebrado, vai ter uma margem de erro. Então, você vai pegar o número e vai transformar ele inteiro. Se deu 6, alguma coisa, você vai considerar o 6. E aí, você vai... No final, você vai ficar bem atento. No final aqui do levantamento, onde vai encostar aqui com essa parte aqui, no finalzinho, você vai perceber, contando os pontos, se você vai precisar deixar de fazer uma laçada ou fazer uma laçada a mais, porque, como não deu exato, acontece isso, certo? Então, isso é o que você precisa fazer se for necessário aumentar pontos. Aqui, como eu falei pra vocês, eu não preciso aumentar pontos. No caso dessa cava específica, desse tamanho específico que eu estou ensinando no vídeo. Então, eu vou simplesmente levantar. E como é que você vai levantando? Você vai pegando sempre no ponto da borda. Lembram que quando eu fui fazer a cava, eu fiz pontos de borda. Então, esses pontos aqui, eles ficam mais largos. E isso facilita o levantamento do ponto. Se você não tiver feito ponto de borda, vai dar para levantar do mesmo jeito, mas não vai ficar tão evidente aqui essa correntinha, essa cordinha aqui, igual tá aqui no meu. Mas dá para levantar tranquilamente, olha só. Aí, você vai olhando aqui para a parte de baixo, de onde estão os pontos, para ver se não vai ficar um buraco grande. Se for ficar um buraco grande, em vez de pegar aqui as 2 cordinhas, você pode pegar 3 cordinhas, pegar essa aqui mais pra dentro, junto com aquelas outras lá. E aí, fica um buraco menor, olha só. E assim, você vai fazendo e olhando. Se vai ficar um buraco muito grande, pega um pouco mais pra dentro. Se não vai ficar, pode pegar pra fora, assim. Pode pegar na bordinha. E assim, você vai seguindo o levantamento de pontos. Como eu falei aqui na cava, no caso desse tamanho de cava, que eu fiz aqui nessa blusa, eu preciso levantar 65 pontos, porque um ponto é múltiplo de 5. Então, eu preciso fazer com 65 pontos.
Se você quiser fazer uma manga mais larga ou mais apertada do que isso, você só precisa levar em conta de que você precisa que o seu ponto, quantidade de pontos que você levantar no final, seja múltipla de 5, para fazer o mesmo ponto que a gente fez aqui no corpo da nossa peça, que é o ponto quadradinho. E também depois a nossa barra perolada, que também é múltipla de 5, porque a manga, ela é feita sem diminuições. Então, aqui, que eu terminei de mostrar para vocês como levantar os pontos, vocês vão levantar a volta toda e depois colocar um marcador de início e volta. Coloca o marcador de início e volta. Esse aqui é contador de carreiras e marcador de início e volta. E vai trabalhar circularmente. Lembrando que esse ponto circularmente, como é que ele é feito? A carreira 1, 3, 5 e 7 é feito todos os pontos em meia. E a carreira 2, 4 e 6 é feito um tricô, 4 meia. Essa é a repetição. E a carreira 8 é a única carreira que é feita em tricô, certo? E essa é a repetição do ponto. Eu já ensinei o ponto num vídeo separado. Na verdade, na cava, eu ensinei a fazer o ponto em tricô de idas e voltas. Mas eu já ensinei esse ponto na circular no vídeo que eu deixei no card. E se surgir alguma dúvida de como fazer esse ponto na circular, você assiste lá o vídeo do ponto específico, que é o ponto quadradinho dessa peça. Aqui na manga, como eu falei, vocês vão trabalhar circularmente e vão fazer, depois de levantar aqui, já vai começar o ponto nessas carreiras todas que eu falei, que são 8 carreiras de repetição do ponto, e vão fazer 40 carreiras do ponto quadradinho, que vai ficar dessa forma aqui, ó, 40 carreiras. E depois vai fazer 8 carreiras do ponto barra perolada, que eu também já ensinei, inclusive, ensinei a fazer esse ponto na circular, que eu deixei também o vídeo no card, para vocês assistirem a barra, como ele é feita. Então, são 40 carreiras de ponto quadradinho e 8 carreiras de ponto barra perolada. E o arremate é feito da mesma forma que eu fiz o arremate da gola com vocês, usando aquele arremate flexível, certo? E aí, a sua blusa vai estar pronta quando você terminar de fazer a manga dessa forma que eu ensinei aqui. A sua blusa vai estar pronta, porque lembram que a gente fez o acabamento aqui do decote antes de começar a fazer a manga, por uma questão de que a minha quantidade de fio ali estava bem contadinha. Então, o acabamento do decote ficou assim. E a minha manga fica assim. E aí, é só esconder os fiozinhos e está pronta para vestir a sua peça. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber novas notificações. Eu vou ficando por aqui até o próximo tutorial, próxima técnica de tricô aqui no canal.